Olá, quinto ano. Tivemos uma pausa, né, nas aulas, e agora, depois dessa pausa, a gente vai retornar com matéria nova, tá bom? Vocês aguardaram bastante por isso, me perguntaram bastante a respeito disso, tá? Hoje nós vamos iniciar o Excel, ok? Então, é uma matéria que causa aí bastante curiosidade em todos vocês. Se trata da utilização das tabelas e de poder utilizar fórmulas para gerar resultados, tá bom? Então, vamos lá. Eu mandei para vocês essa atividade. Vocês vão receber essa atividade aqui, tá bom? Nessa atividade tem uma tabelinha simples, é uma tabela fácil de montar. Vocês que já têm habilidade de montar coisas no Word, vocês vão conseguir montar essa tabela, tá? Lá no Excel sem muitas dificuldades. E depois nós vamos fazer essa parte aqui, ó, que é o cálculo, que é a parte de fórmula, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir o Excel. E aí nós temos uma tabelinha que vai pegar a coluna A, B, C e D. E vai desde a linha 1 até a linha 6. Eu vou vir aqui, ó, e já vou até colocar as bordinhas nesse pedacinho que eu vou usar, tá bom? Então, eu selecionei tudo, vou vir aqui na borda e já vou colocar as bordas. Isso eu tô fazendo antes para poder facilitar na hora de conseguir colocar o conteúdo dentro da tabela, tá? Como vocês ainda não têm habilidade, talvez seja interessante vocês fazerem isso também. Então, colocar uma bordinha ali para poder digitar, ok? Porque a gente consegue enxergar os limites de cada um desses quadradinhos, cada célula da nossa tabela, certo? Lá no título, vocês estão notando? Não tem divisão entre as células, tá? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente junta uma célula com a outra? Então, da mesma maneira que a gente fazia lá no Word, nós vamos fazer aqui no Excel. Selecionar. Lá no Word, a gente usava o botão direito mesclar. Aqui no Excel, ele já aparece aqui em cima, ó. Mesclar. Tá bom? Vamos mesclar essa célula, certo? Então, ela virou uma só, tá? Lembrando de como a gente montava a tabelinha lá no Word. Era isso que a gente fazia, não era? Então, selecionar as células que estão separadas e juntar elas, transformar 4 células em uma só. Como? Selecionei, mesclar, certo? E aí, nós vamos colocar o título, que é só controle. Então, controle. As outras células permanecem separadas, tá? Eu não mesclei nada. Nós vamos fazer o quê? Vamos colocar aqui, ó, o nosso menuzinho. Então, produto, quantidade, valor e total. Produto, quantidade, depois valor e depois total. Quantidade, aqui do lado, valor, ó lá, vai pegar um pedacinho da palavra quantidade, não tem problema. E aqui do lado, total. Certo? Isso daqui que ficou cortado, como é que a gente faz? Então, se eu tiver que alterar a altura ou a largura da minha tabela, eu posso vir aqui em cima, clicar, segurar e arrastar. Ou eu posso vir aqui e dar 2 cliques, tá bom? Então, para alterar a largura da coluna, eu venho aqui entre o B e o C, clico, seguro e arrasto, ou eu dou 2 cliques, certo? E aí ele já vai indicar um tamanho ali que não vai cortar o conteúdo que está naquela coluna, tá bom? Feito isso, nós vamos colocar a primeira linha de produto. Então, monitor 2, 250. Monitor, quantidade 2, valor 250. Certo? Podem colocar todos os produtos, mouse, teclado, impressora. Então, aqui, ó, mouse, teclado, impressora. Vamos lá, impressora também não coube, é o mesmo esquema. Eu tenho que vir aqui em cima, entre o A e o B e puxar, certo? Quantidade, 4, 6, 8. 4, 6, 8. Tá.
valor 250 e os outros 15, 20 e 200, 15, 20 e 200. Certo? Já está quase pronta a nossa tabela. Então tá ficando boa. Aqui em valor, nós temos o valor monetário, tá? Quando é valor monetário, o ideal é vocês colocarem só o número, selecionar o número e vir aqui, ó, nessa moedinha. Essa moedinha, ela vai fazer o quê? Ela vai colocar o RS cifrão e vírgula 00, se não tem nenhum centavo ali, né? No caso, é R$250 cheios. Então, eu venho aqui, ó, ele mesmo vai colocar vírgula 00 e vai colocar o cifrão, tá? Eu tenho que selecionar os meus números e apertar na moedinha, certo? O ideal é que faça dessa maneira, porque se fizer pelo teclado, dependendo da versão que você tem aí do Excel, ele não vai aceitar na hora que a gente for fazer a fórmula, tá bom? Então, ele não corrige aquilo ali para número, ele transforma aquilo em texto, tá? E aí, o textinho aqui do RS cifrão vai passar a atrapalhar na hora de fazer o cálculo. Então, 2 vezes R, ele não vai dar resultado nenhum, tá bom? O ideal é sempre fazer da maneira que a Pro mostrou aqui. Então, colocar o número, só o número, seleciona o conjunto de números e vem aqui no botãozinho da moedinha, tá? Porque ele já coloca para vocês os símbolos, o vírgula 00, tá? Ok, feito isso, aí a gente pode formatar. Vamos deixar da maneira que a gente quiser. Então, formatação vocês conhecem. Sabem fazer tranquilamente, ó lá. Fiz a formatação do meu texto, vou deixar negrito, vou deixar itálico, vou aumentar a letra, ó lá, tá? Posso fazer do jeito que eu quiser. Façam uma formatação bonitinha. Relembre um pouco das ferramentas de formatação. Eu quero deixar centralizado, tá? Muito bem. E agora a gente vai começar com a parte que é considerada a mágica do Excel, que é o que torna ele tão importante, né? E o que causou tanta curiosidade em vocês também. Então, vamos transformar essa tabelinha numa calculadora, ok? Como? Então, o Excel, ele já é uma grande calculadora, basta a gente indicar o caminho que a gente precisa para que ele execute o cálculo. Então, no caso dessa tabela, nós temos 4 produtos que têm a indicação da quantidade e do valor. Se eu comprei 2 monitores por R$250, para saber quanto eu vou gastar no final, eu tenho que fazer a multiplicação. 2 vezes 250. Se eu comprei 4 mouses por R$15, eu tenho que fazer uma multiplicação para saber o total. 4 vezes 15, aí vai aparecer o total, tá bom? Teclado, impressora, a mesma coisa. 6 vezes 20, 8 vezes 200. Mas como é que a gente faz o Excel fazer isso pra gente? Como é que a gente faz com que ele faça isso? Nós temos que bolar uma fórmula, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte é um pouquinho mais diferente do que a gente viu até hoje na aula de informática. Vai causar um pouco de estranhamento em vocês, mas é uma questão de hábito, uma questão de treinar, tá bom? Vocês vão conseguir fazer. Então, vamos lá. Aqui em total, nós vamos, antes de qualquer coisa, tem que apertar o igual, tá? No Excel, quando você vai fazer alguma conta, o igual vai vir antes, certo? Antes da fórmula. E aí, vocês vão colocar o quê? Poderia colocar o 2 vezes 250? Sim, mas eu vou começar a conduzir vocês para a utilização de fórmulas com a indicação do endereço da célula. Então, vamos esquecer que existe o 2,250 e vamos colocar o endereço das células, tá? Qual é o endereço da célula que tem o número 2? Então, o endereço das células é a indicação da coluna com a linha, tá bom? A célula que tem o número 2 dentro é a célula B3, tá? Porque ela está na coluna B, na linha 3, certo? É igual brincar de batalha naval, tá bom? Batalha naval é dessa maneira, não é? B3, B4, B5.
Da mesma maneira. Então, eu escolho a coluna onde está a informação que eu preciso e a linha. Vou colocar aqui, ó, B3. Olha lá, ele deixa de azul e ele circula a nossa célula de azul também, para indicar qual é esse endereço, está me levando para qual local na minha tabela, tá? Para qual célula. Ele até circulou ali para a gente ter certeza que está no caminho certo. Circulou correto? Beleza, vamos seguir em frente. Multiplicação em tecnologia não é vezes, não é pontinho, tá bom? Porque, olha lá, ele transformou em texto. X em tecnologia é texto, ponto. Dentro de tecnologia é texto também. Como é que a gente faz o vezes? É utilizando o asterisco, tá bom? Olha lá, ele não transformou em texto. Certo? Então, eu vou multiplicar a célula B3, que é onde está o número 2, vezes a célula C3, porque eu quero utilizar aqui, ó, 250. O 250 está em qual casinha? Na casa C3, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, C3. Olha lá, ele circulou de vermelhinho, certo? Prestem muita atenção nessa estrutura que a Pro fez aqui para vocês. Então, o igual sempre vem antes, depois vem a primeira célula, a primeira casinha, o endereço da primeira casinha, que é B3, vezes, representado aí pelo asterisco, segunda casinha. A segunda casinha está no endereço C3. Tá bom? Então, ele vai fazer o quê? Ele vai multiplicar 2 vezes 250. Terminou de montar a fórmula, dá um Enter para ver o que acontece. Olha lá. Ele vai dar o resultado. Ele calculou sozinho. 2 vezes 250 é 500. Ah, Pro, tá muito fácil. Se eu mudar esse 2 aqui, ó, não quero que seja 2, eu quero que seja 8. Dei um Enter. Apareceu esse hashtagzinho porque não coube o número, eu tenho que aumentar a coluna, tá bom? Olha lá, 2.000. Ah, eu quero 3. Olha lá. Ele muda sozinho, ele virou uma calculadora, tá bom? Então, alterando o número aqui, ele muda o resultado da minha conta lá no final. Ou se eu alterar aqui, ó, por exemplo, vou deixar o 2, mas agora não é mais 250. Teve um desconto, vai ficar R$200. Olha lá, certo? Então, eu alterei qualquer um dos números na minha tabela, lá no resultado ele vai alterar também, ok? Então, vou deixar aqui, vamos fazer o de baixo. Primeiro o igual, e agora nós vamos fazer essa casinha. Essa casinha está em qual endereço? Olha lá, na coluna B, na linha 4, tá? Então, B4 vezes, representado ali pelo asterisco, 15. O 15 está em qual casa? Está na casinha C4. Então, nesse endereço, C4. Então, olha lá, C4. Certo? Prestem muita atenção nessa explicação da Pro, tá bom? Vocês não vão conseguir resolver essa tabelinha chutando. Tem que fazer utilizando essa estrutura. Primeiro igual, depois o endereço onde está o número, que é esse primeiro número que a gente vai usar. Onde está esse número? Na coluna B, na linha 5, B5. Depois, a operação que eu vou usar, então, asterisco. Eu tô fazendo uma multiplicação, né? Asterisco. 20. Então, 6 vezes 20, né? 20 está em qual casinha? Está na casinha do endereço C5. C5. Certo? Olha lá. Igual B6. Estão vendo aqui o B6? Vezes C6. Tá bom? Então, B6 vezes o C6. Ok? Terminou, deu um Enter.
Ó lá, aparecem os resultados. Qualquer alteração que eu fizer aqui, ó, ele vai mudar o resultado final. Então, ó lá. Porque isso aqui virou uma calculadora, ok? E lá na atividade de vocês eu coloquei uma formataçãozinha, vocês podem fazer a formatação aí para vocês também, certo? Feito isso, pode salvar, ou por aqui, arquivo salvar, ou disquetezinho, ou lá no xizinho, que tem a opção de salvar antes de fechar, tá bom? Qualquer dúvida, me chamem no grupo do WhatsApp. É uma matéria nova, é um programa diferente. Vocês vão sentir um pouco de dificuldade, é normal, mas eu tenho certeza absoluta que vocês conseguem fazer, tá bom? Treinem bastante, treinem bastante. Se quiser colocar mais produtos ali embaixo, só para treinar, inventar quantidade, inventar valores e resolver as fórmulas, pode fazer. É sempre indicado que vocês treinem bastante. Ainda mais agora que a gente está longe um do outro, certo? Então, por hoje é só. Tentem fazer tudo com muito capricho, ok? Um beijo e até a próxima aula.